Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Vamos começar o Evangelho segundo Mateus. Ele era um cobrador de impostos em Cafarnaum antes de ser chamado por Jesus Cristo para ser um discípulo. Ele também era chamado de Levi, e ele começa o seu evangelho dando a genealogia de Jesus Cristo até Abraão, como ele diz aqui no capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora, o Senhor havia prometido a Abraão lá em Gênesis 22:18: E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Desse verso se entende que o Messias viria da descendência de Abraão, aquele que seria uma bênção para todas as nações da terra. E então, qualquer um que afirma ser o Messias tem que, primeiro de tudo, ser capaz de provar que é descendente de Abraão, porque Deus fez essa promessa especial para Abraão. Mais tarde, Deus prometeu a Davi que levantaria um dentre a sua descendência, que edificaria uma casa ao nome de Deus, e que Deus confirmaria o trono do seu reino para sempre. Lemos isso em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 13. E com base nessa promessa, Davi entendeu que Deus estava prometendo que o Messias viria através da sua descendência, através da sua genealogia. E após Davi, haviam muitas profecias que se referiam ao Messias como a raiz de Jessé, e é claro, como aquele que se assenta sobre o trono de Davi. Então, seria necessário que a pessoa que afirmasse ser o Messias provasse que ela é descendente tanto de Abraão como de Davi. Agora, o interessante é que os judeus não têm mais nenhum registro genealógico preciso. Por isso, não tem nem mesmo um judeu no mundo hoje que pode verdadeiramente provar, através de registros genealógicos, que ele seja um descendente de Davi. Eles perderam todos os seus livros de gerações, mas não tem problema porque o Messias já veio. E Mateus mostra aqui que ele cumpre ambas exigências, ser um filho de Abraão e um filho de Davi. E por isso ele mostra a ligação de Jesus até Davi e Abraão. Mas você pode dizer, espere um pouco, mas essa não é a genealogia de José? E se Jesus nasceu de uma virgem, então por que seria necessário apresentar a genealogia de José? E isso é verdade. Quando chegamos no verso 16, lemos: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Perceba que não diz aqui que José era o pai de Jesus, mas que ele era marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vocês sabem que no Novo Testamento nós temos outra genealogia que liga Cristo até Adão. E ao ler as genealogias em Mateus e em Lucas, vocês vão perceber que há diferenças entre elas. Na genealogia de Mateus, nós estamos traçando a linhagem de Jesus de volta a Davi, através de Salomão. Mas, ao lermos a genealogia que está em Lucas, nós veremos que ele traça a genealogia não de José, mas de Maria. Ela também vem de Davi e Abraão, mas ela vem da descendência de outro filho de Davi, chamado Natã. Por isso, Maria também era da tribo de Judá e uma descendente de Davi, mas não por Salomão e sua linhagem, mas pelo outro filho de Davi, Natã e sua linhagem. Porém, no Evangelho de Mateus, José é, na verdade, um descendente de Davi através da linhagem real. E se você fizer uma lista dos reis de Judá, você encontrará todos eles listados na descendência de José. E, na verdade, ele pertencia à descendência real de Davi e, portanto, um herdeiro do trono de Israel. Porém, há um problema para José se tornar rei de Israel, porque a sua linhagem passa pelos reis de Israel, que inclui Jeconias, o qual o Senhor amaldiçoou através do profeta Jeremias. Ele disse, lá em Jeremias 22:30, nenhum de seus descendentes se assentará sobre o trono de Davi para reinar.
E por isso, essa linhagem real, que vem por meio de Salomão, foi proibida de se assentar sobre o trono por causa do pecado de Jeconias, lá em Jeremias 22:30. Mas, porque Jesus, sendo filho de Maria, ele ainda pode reivindicar o trono de Davi, mas não através de Jeconias, que foi amaldiçoado, como não sendo capaz de reinar, ou por qualquer um de seus descendentes reinar sobre o trono. Se Jesus fosse o filho de José, ele não poderia reinar sobre o trono de Davi, por causa da maldição em Jeremias 22. Mas, sendo o filho de Davi através de Natã, por uma linhagem diferente, ele tem direito ao trono através de Maria. Contudo, no entendimento da nação de Israel, eles reconheceriam José tendo uma linhagem real, e por isso o filho mais velho de José, sendo considerado o filho mais velho de José, embora ele tenha nascido do Espírito Santo. Então, ele teria sim o direito ao trono. Assim, o Senhor juntou esses dois fatores, e é bem fascinante a maneira que isso aconteceu. Existem algumas coisas bem interessantes, e eu lhes disse que nós podemos pular os primeiros 17 versículos, porque ler esses nomes pode se tornar bem trabalhoso para uma pessoa que não está familiarizada com eles. E você pode passar um tempão apenas tentando pronunciar os nomes para eles fazerem um pouco mais de sentido. Mas raramente mulheres eram incluídas na linhagem genealógica, mas traçando a de José, há 4 mulheres que são mencionadas. E eu acho bem interessante porque dessas 4 mulheres mencionadas, com exceção de uma, elas não eram do tipo muito virtuoso de mulheres. A primeira mulher que é mencionada é Tamar, no verso 3. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Agora, Judá teve um filho que se casou com Tamar, mas ele morreu antes que tivessem filhos. Por isso, o seu irmão fez aquilo que era aceitável naquela cultura. Ele a recebeu como sua esposa, mas ele também morreu antes de ter algum filho. Agora, Judá tinha um terceiro filho, e era a obrigação do outro filho de se casar com ela e constituir descendentes com ela. Contudo, Judá, tendo já perdido 2 filhos, eu não sei se foi por causa da comida dela, mas eu quero dizer que ele estava com suspeitas e não queria permitir que o terceiro filho se casasse com ela. Ele disse: Olha, ele é muito novo, ele é muito imaturo. E assim ele ficava adiando as coisas até que ficou claro para ela que Judá não tinha nenhuma intenção de permitir que o seu terceiro filho se casasse com ela. Então ela se disfarçou como uma prostituta e ficou sentada no caminho. E quando Judá estava passando, ele fez uma oferta para ela, a qual ela aceitou. Quando ela disse: O que você vai me dar? Ele respondeu: Eu lhe darei uma cabra do meu rebanho. E ela falou: Bem, você não a tem com você aqui. E ele disse: Eu vou lhe dar o meu anel como garantia, e daí eu vou mandar a cabra para você. Então ele se deitou com ela. Ela estava usando um véu. Ele não a reconheceu e ela acabou ficando grávida de Judá. Agora, quando chegou aos ouvidos de Judá que Tamar, a sua nora, estava grávida, ele disse: Vamos matá-la. Mas aí ela enviou o anel dele de volta, e no dia seguinte o seu servo voltou com a cabra, mas ela havia ido embora. E então ele perguntou para as pessoas de lá: Onde está a prostituta que ficava sentada aqui? E eles disseram: Não há nenhuma prostituta aqui. E daí o servo voltou para Judá e disse: Eu não consegui achá-la. Eu ainda estou com a cabra. E Judá disse: Tudo bem, deixa isso para lá. Quando ele descobriu que Tamar estava grávida e ordenou que ela fosse morta, então Tamar enviou o anel e disse: O homem que possui este anel é o responsável pela minha gravidez. E por isso Judá ficou encurralado. Mas não é interessante que Tamar apareça na linhagem real da descendência de Davi? Que Deus tenha escolhido Tamar mesmo com essas situações inapropriadas? A segunda mulher é Raabe. Quando os filhos de Israel estavam prontos para entrar na terra que Deus havia prometido a eles, a primeira cidade que chegaram era Jericó.
e eles enviaram espias para Jericó para olhar as defesas. E quando o povo de Jericó percebeu que haviam espiões israelitas na cidade, eles começaram a procurar por eles para matá-los. Mas Raabe, que era uma prostituta, os escondeu debaixo dos talos de linho no terraço, e depois os deixou descer pelo muro, dizendo: Por favor, quando vocês tomarem a cidade, poupe a mim e a minha família. E eles disseram: Deixe essa corda vermelha pendurada, e quando tomarmos a cidade, todos os que estiverem na sua casa serão poupados. E assim a cidade de Jericó foi tomada, mas eles respeitaram Raabe, que havia abrigado os espiões, e aqueles que estavam dentro da sua casa não foram mortos, mas foram poupados. Nós lemos essa história em Josué, no capítulo 2, do versículo 1 ao 15. Raabe, então, gerou a Boaz, que foi, é claro, aquele que se casou com Rute, a Moabita, e Rute é a terceira a ser mencionada. Agora, Raabe não veio da linhagem de Israel, mas ela era de Jericó, uma cananeia, uma prostituta, que o Senhor também colocou na linhagem. A próxima a ser mencionada é Rute, que era uma moabita, que estava sob a maldição eterna de Deus. O moabita não podia entrar no templo do Senhor até a sua 10ª geração, ou para sempre, quando Deus colocou uma maldição sobre Moabe. E mesmo assim, pela graça de Deus, Rute se tornou a esposa de Boaz, cujo filho era Obed, cujo filho foi Jessé, cujo filho foi o rei Davi. E assim, Deus trouxe Rute, a moabita, para a linhagem. E a quarta mulher a ser mencionada é essa aqui, que não é mencionada por nome, mas nós sabemos quem ela é. Versículo 6, que foi mulher de Urias. E, portanto, Batseba é a quarta mulher a ser registrada aqui. Ela é quem teve um relacionamento extraconjugal com Davi, cujo marido foi posteriormente colocado à morte numa conspiração feita por Davi, e depois se tornou a sua esposa. E dela nasceu Salomão, que se tornou rei de Israel, e essa linhagem vem através de Salomão. E assim, o Senhor colocou essas 4 mulheres na genealogia de José para demonstrar a graça de Deus, para que qualquer um de nós, em meio às nossas falhas, ainda possa se identificar com o plano da graça e do amor de Deus para os homens. Nenhum de nós está excluído. Deus já incluiu no seu programa mesmo pessoas que fizeram das suas vidas uma bagunça, pessoas que tiveram falhas enormes pessoais em suas vidas, pessoas que têm manchas imorais em suas vidas e que ainda foram usadas por Deus em seu plano. E assim, isso nos encoraja, porque nós também temos manchas, também temos falhas, que mesmo assim Deus ainda pode nos usar no seu plano. E por isso eu fico tão animado em ver essa inclusão que Deus faz nessa linhagem até Cristo. E agora, Mateus divide as gerações. Versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Mas é bem óbvio que Mateus deixou de fora alguns nomes para poder agregá-los em pares de 7, 3 pares de 7, deixando de propósito alguns nomes de fora. E alguns dos nomes que foram deixados de fora, que são bem óbvios, no verso 8, Acasias. Se voltarmos para o livro de Crônicas, nós encontraremos Acasias, Joás e Amazias, que foram deixados de fora aqui. Quem eram Acasias, Joás e Amazias? Eles eram os filhos de Atalia, que era a filha de Jezabel e Acabe, os cruéis rei e rainha do Reino do Norte, cujo pecado selou o destino do Reino do Norte. E Atalia tentou matar toda a linhagem real de Davi, mas um deles escapou, e, é claro, se tornou rei mais tarde. Mas os descendentes de Atalia são deixados de fora do registro, e tenho certeza que Mateus fez isso propositalmente. Existem também outras omissões, mas o propósito de Mateus era o de ter
14 gerações, e certamente isso foi deliberado. Eu não posso acreditar que Mateus apenas cometeu um erro, mas que essa foi uma omissão deliberada da parte de Mateus, ao escrever as genealogias, porque ele tinha as mesmas informações que temos do Velho Testamento, e ele sabe muito bem onde esses outros nomes se encaixam aqui, mas ele deliberadamente os omitiu. E se vocês quiserem fazer um estudo sobre as omissões e as pessoas omitidas, eu tenho certeza que vocês vão encontrar as razões pelas quais Mateus optou omiti-las. Agora vamos ler o verso 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Esse é um verso de transição, é um verso necessário para fazer a transição, porque ele está dando a genealogia de Abraão, para mostrar que ele vem de Abraão e de Davi. Contudo, Jesus Cristo não nasceu de José, e ele vai explicar isso daqui a pouco. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ou seja, antes de terem relações físicas, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Agora, o Evangelho de Lucas esclarece um pouco mais sobre como o anjo Gabriel apareceu para Maria e lhe explicou sobre o que haveria de acontecer quando ela disse: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? O anjo lhe explicou como a criança nasceria, e nós estudaremos isso quando chegarmos ao Evangelho de Lucas. É importante que entendamos que, naquela cultura, existiam 3 relacionamentos que um casal tinha. Primeiro, o noivado. Segundo, o pré-casamento. E o terceiro, o casamento mesmo. O noivado podia acontecer em qualquer momento da vida da criança, porque os casamentos eram arranjados. E se os seus pais tivessem amigos, e se eles tivessem uma bebezinha na mesma época em que o filho deles nasceu, e se fossem amigos próximos, eles podiam dizer: Vamos casar a sua filha com o nosso filho. E então eles fariam um acordo para que a sua filha se casasse com o filho deles. Agora, a sua filha poderia ter 2 anos e o meu filho 3, e por causa desse acordo, eles estavam noivos. E assim a garotinha de 2 anos e o garotinho de 3 estavam noivos para se casarem. E você ia até pro prezinho e falava: Olha, quem é sua namorada? Ah, aquela é minha noiva. E então o noivado podia vir bem cedo, porque os casamentos eram arranjados pelos pais. Mas, quando eles chegavam ao ponto da maturidade, onde então podiam se casar, e geralmente isso acontecia aos 15 ou 16 anos, quando uma garota se casava, então eles passavam por um período de 1 ano num pré-casamento, ficando realmente separados um do outro. É mais parecido com o que chamamos de noivado hoje, mas nesse caso eles aceitavam o acordo da família e se reservavam um para o outro por 1 ano de preparação e planejamento para o casamento. Depois de 1 ano desse pré-casamento, e durante esse tempo você já era considerado casado, e para romper esse compromisso era até preciso uma carta de divórcio. Você já era considerado casado, mas era 1 ano no qual eles se dedicavam um ao outro, mas sem nenhum relacionamento físico. Esse era o período de pré-casamento, e ele não podia ser rompido exceto pelo divórcio. Depois desse período, acontecia o casamento de verdade, e na noite do casamento o pai pegava o sinal da virgindade da sua filha e o guardava, em caso de haver alguma dúvida sobre a sua virgindade. Se mais tarde o noivo dissesse: Ela não era virgem quando nos casamos, e ele tentasse o divórcio, então o pai poderia mostrar o sinal da sua virgindade, e esse marido horrível poderia ser processado por acusar falsamente a sua esposa. E então isso era algo que o pai guardava para a proteção da sua filha, a prova da sua virgindade na noite do seu casamento. E assim havia primeiro o compromisso, em segundo o noivado e por último o casamento. E então foi durante esse período em que José e Maria estavam noivos. Eles estavam comprometidos um com o outro, sem relacionamento físico, e que rapidamente se tornou um problema muito difícil quando Maria ficou grávida.
Agora, sob a lei judaica, isso constituía infidelidade, adultério, porque eles estavam na época do chamado pré-casamento. E sob a lei judaica, ela poderia ser apedrejada até a morte por ter traído José. E, portanto, esse foi o problema que José enfrentou quando Maria, que sem dúvida era uma pessoa extremamente bonita, não necessariamente fisicamente, mas espiritualmente, uma jovem garota que era tão pura, tão correta, que Deus a escolheu acima de todas as outras para ser o vaso pelo qual o seu filho viria ao mundo. Deus deu a ela tão grande honra que daquele momento em diante todas as pessoas a chamavam de abençoada. E assim nós nos referimos à abençoada mãe de Jesus. E a profundidade da sua espiritualidade é refletida no Evangelho de Lucas, quando ela encontra com a sua prima Isabel. Elas dividiam a mesma experiência com o Senhor, com os filhos que esperavam. João no ventre de Isabel e Jesus no ventre de Maria. Quando elas começaram a dividir as experiências de gravidez e os milagres ao redor disso, Maria explodiu numa canção gloriosa, registrado no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, versículo 46 ao 48. Nós lemos ela dizendo: "A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva." E ela continua nessa explosão de louvor a Deus, que exprime a profundidade do relacionamento que Maria tinha com o Senhor. O Espírito era lindo, escolhida por Deus para essa grande honra. Mas José estava no meio de um grande problema. Ele a amava. Ele não sabia o que fazer. Ele não podia suportar na sua mente a ideia de desonrá-la ao dizer que não era responsável pela criança. E também de vê-la sendo apedrejada pela população revoltada. E ele não queria fazer isso. E assim estava pensando. Ele falou: talvez eu pudesse mandá-la para algum lugar, pudesse mandá-la secretamente e pelo menos ela seria poupada. E José, enquanto essas coisas se passavam no seu coração e na sua mente, perceba aqui o que ele diz, versículo 19. Então José, seu marido, como era justo, e muitas vezes José é considerado como um tipo de bobo, mas ele também foi um homem que tinha contato com Deus e o Senhor falava com ele. Evidentemente, José morreu ainda cedo na vida de Jesus, porque após o seu retorno do Egito, a única referência está em João 6,42, que diz: "Não é esse Jesus, o filho de José, o carpinteiro?" E sem dúvida, ele estava lá em Nazaré por um tempo, mas quando Jesus começou o seu ministério público, José já havia saído de cena. Versículos 19 e 20. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: "José, filho de Davi." E nós já vimos isso, que ele era sim um descendente de Davi. O anjo continuou: "Não temas receber a Maria, tua mulher." Por causa do processo que eles passavam, ela era considerada como sua esposa, embora não tivessem tido a noite de núpcias ainda. Versículos 20 e 21. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E essa é uma interpretação de Yeshua, que significa Yahvé salva. É a palavra hebraica do que chamamos Josué, que é Yeshua, que quer dizer Jeová ou Yahvé salva. E assim, chame-o de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E então o seu nome traz a sua missão como Salvador. Versículo 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Perceba que Mateus reconhece que as palavras dos profetas eram realmente inspiradas por Deus. Algo que todo o Novo Testamento reconhece é a inspiração divina das Escrituras. E nós lemos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Pedro, se referindo aos escritos de Davi, ele disse lá em Atos 1,16: "Convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi."
O Novo Testamento ensina e reconhece que Deus estava por trás da escrita das Escrituras, que Deus é, na verdade, o divino autor da palavra. Por isso, aqui está outra confirmação para que se cumpra aquilo que foi dito pelo Senhor através do profeta. Como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 11:23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O profeta Isaías disse lá no capítulo 7, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Bem, como nós estávamos falando sobre traduções modernas, e a minha dificuldade com essas traduções é que eles tentam acabar com a divindade de Jesus Cristo. Este é um dos motivos pelo qual eu não confio e até desprezo a versão revisada da Bíblia. Porque quando nós voltamos a essa profecia em Isaías, que diz: E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Acaz, porém, disse: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7, do 10 ao 14. Que quer dizer Deus conosco, o nome dele. Ali o Senhor estava prometendo que o Messias nasceria de uma virgem. Entretanto, há um teólogo reconhecido por essas autoridades da Bíblia, esses homens que se nomeiam a si mesmos, que são muito parecidos com os fariseus, que se estabelecem como autoridades bíblicas e que ninguém pode entender ou interpretar as Escrituras a não ser pelos escribas e pelos fariseus. E Jesus tinha muito a dizer sobre eles. Nós temos os nossos próprios escribas e fariseus hoje, que se assentam em seus pequenos círculos intelectuais, olhando para nós, pobres e ignorantes, com um olhar de superioridade. Um dos seus intelectuais, Jansênio, que escreveu comentários bíblicos e traduziu a palavra hebraica alma como jovem solteira, e então esses tradutores, é claro, querendo amenizar as coisas, usam a definição de Jansênio, que é jovem solteira. Daí eles traduzem assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem solteira conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Primeiro de tudo, que tipo de sinal é esse que uma jovem fica grávida? Isso não é sinal nenhum. Isso acontece o tempo todo. Não há nada de extraordinário ou único nisso. É óbvio que o Espírito Santo quer que a tradução seja virgem. E todas as outras vezes que a palavra alma é usada no Velho Testamento, ela se refere à virgem. Mas vocês sabem por que ele traduz isso como jovem solteira, ao invés de virgem. Ele diz: Eu não acredito em milagres, e para que uma jovem virgem tivesse um filho seria necessário um milagre, portanto eu rejeito isso. E por isso ele traduziu como jovem solteira, ao invés de uma virgem. Esse é exatamente o tipo de teólogo pelo qual eu não tenho nenhum respeito, porque ele já pressupôs que Deus não existe de verdade, que Deus não é capaz de transcender as leis naturais que ele mesmo estabeleceu no universo. Eu rejeito completamente, inteiramente, essa estupidez, e eu também não tenho que aceitar isso, graças a Deus. Agora, mais ou menos 200 anos antes de Jesus nascer, existiam 70 estudiosos, teólogos, que achavam que as pessoas deveriam ter as escrituras numa língua que elas pudessem entender, porque o hebraico foi quase que extinguido durante o cativeiro na Babilônia. E depois que os judeus voltaram da Babilônia, a maioria das pessoas não falavam hebraico. Era uma língua que só servia para os estudiosos daqueles dias. As pessoas tinham que depender desses estudiosos para ensiná-las sobre as Escrituras, porque elas não compreendiam mais a sua própria língua. E por causa da influência de Alexandre, o Grande, e da influência grega por todo aquele território conquistado por ele, esses 70 homens decidiram traduzir a Bíblia hebraica, o Velho Testamento, para o grego, para que o povo pudesse ler a sua própria Bíblia.
porque 70 estudiosos ou teólogos se entregaram a essa tarefa de tradução. Eles a chamaram de Septuaginta, por causa desses 70 estudiosos. Então, quando você lê a Septuaginta, ela é a tradução grega do Velho Testamento, feita aproximadamente 200 anos antes do nascimento de Cristo, para que o povo pudesse ter a Escritura novamente numa língua que pudessem ler e entender por si mesmos. E assim, é interessante que quando esses estudiosos gregos, 200 anos antes de que Maria tivesse essa experiência de carregar o bebê Jesus sendo virgem, que esses estudiosos gregos e hebreus, entendendo a profecia de Isaías, quando estavam traduzindo aquela palavra hebraica alma para o grego, usou então a palavra grega que só é usado para uma virgem. E é claro, Mateus copia aqui no seu grego a tradução deles, a Septuaginta. E na medida em que o Novo Testamento reconhece que o Velho Testamento é inspirado pelo Senhor, e Isaías, quando ele disse isso, foi inspirado pelo Senhor e traduz como virgem, realmente é uma adulteração das Escrituras e uma blasfêmia para o homem simplesmente traduzir essa mensagem em Isaías como jovem solteira, como uma jovem solteira dará à luz. Esse é apenas um dos meus pontos, porque eu tenho centenas deles contra traduções modernas. É por isso que eu fico tão feliz pelo Senhor ter finalmente providenciado para nós uma nova tradução que fica de acordo com o texto massorético e com as verdades fundamentais que Deus tem declarado. Portanto, isso é apenas uma observação, mas é algo no qual eu me alegro. Versículos 24 e 25. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus e Yeshua. O dogma que se desenvolveu na Igreja Católica da virgindade perpétua de Maria é pura tolice, é pura invenção humana de quem queria elevar Maria à condição de divindade. Mas o óbvio está aqui, e não a conheceu até que. Mas, obviamente, depois ele teve o relacionamento natural entre marido e esposa com Maria. Ou então os outros filhos que Maria teve também foram concebidos de um nascimento virgem. E então toda a história não faria sentido. Porque no Evangelho de Marcos, ele cita os nomes dos irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas, Simão e suas irmãs. Por isso, declarar a virgindade perpétua de Maria não é uma verdade bíblica. É um dogma criado pela Igreja sem nenhuma base bíblica, como muitos dogmas. Tomem cuidado com os dogmas. Jesus disse: tomem cuidado com os cães. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judeia, no tempo do rei Herodes. E este é Herodes, o Grande, aquele pequeno monstro, e ele tinha um pouco mais do que 1,30 de altura, e assim como os baixinhos normalmente, ele tinha um tremendo problema com seu ego, e por causa disso, tudo o que ele fazia era grande. Ele construiu grandes fortalezas de pedra, e eu fiquei de pé do lado de uma rocha que fica junto ao Muro das Lamentações, em Jerusalém, que Herodes construiu como parte da estrutura para expandir o monte do templo, para colocar o templo no topo. Lá embaixo, onde os turistas não podem ir, eu fiquei do lado de uma rocha que tinha 14 metros de altura e 3 de largura. O peso estimado dessa pedra é de 170 toneladas. E esse pequeno Herodes fez com que pusessem essa rocha lá. Ele era um gênio da construção. Ele construiu a fortaleza de Massada. Ele construiu uma outra fortaleza parecida com o templo de Herodes, que ainda não foi escavada na Alexandria. Ele construiu, é claro, o grande templo em Jerusalém. E ele construiu a área do Monte do Templo. Ele construiu Cesareia. Tremendos projetos de construção feitos por esse pequeno gênio. Ele construiu os tanques perto de Belém e todo o sistema de água para Jerusalém. E hoje você ainda pode ver muitos dos projetos de construção de Herodes e ficar maravilhado com as construções desse pequeno homem.
Ele também era horrível, cruel e paranoico. Ele pensava que os seus filhos e a sua esposa, Mariana, estavam conspirando contra ele e por isso mandou matar todos eles. E então ele começou a sentir falta da sua esposa e construiu um grande monumento, porque ele sentia a sua falta depois que ele a matou. E eles costumavam dizer: é mais seguro ser o porquinho de Herodes do que o seu próprio filho, porque ele sempre estava paranoico, pensando que seus filhos estavam tentando se apoderar do seu trono. E por isso ele estava sempre os assassinando, matando a maioria dos seus filhos, por causa da sua paranoia. Ele era um baixinho muito inseguro, e é por isso que ele construiu essas grandes fortalezas e buscava refúgio nelas. Agora, com o tempo, ele percebeu que por causa da sua crueldade e maldade, ninguém choraria quando ele morresse. E ele não conseguia suportar a ideia de ninguém chorando quando ele morresse. E assim ele deu ordens para que, quando ele morresse, todos os seus principais oficiais fossem mortos, executados, porque ele queria que as pessoas chorassem quando ele morresse. E ele sabia que elas não chorariam por ele, e assim, para que houvesse choro quando ele morresse, ele ordenou que todos esses oficiais populares fossem mortos quando ele morresse. Felizmente, quando ele morreu, eles tiveram bom senso e disseram: por que deveríamos obedecer à sua ordem? Ele está morto. E os oficiais não foram executados e por isso ninguém chorou a sua morte. Agora, naqueles dias, versículos 1 e 2, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Você pode imaginar o que isso não causou na cabeça desse pequeno e inseguro Herodes? O que é que esses magos estão perguntando? Eu sou o rei dos judeus. O que vocês querem dizer com onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ele se sentiu tão ameaçado na sua posição que, quando esses homens vieram do leste para perguntar sobre o nascimento do rei dos judeus, ele realmente ficou abalado. Eles disseram, versículo 2: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Agora, há um monte de coisas que foram escritas sobre a estrela de Belém. Disseram que havia sido uma conjunção de planetas e vieram com vários tipos de especulações para explicar o que astronomicamente constitui a estrela de Belém. Tem um observatório em Los Angeles, nos Estados Unidos, que em dezembro, frequentemente eles oferecem palestras sobre a estrela de Belém. E é claro que com esse planetário eles podem ajustar as luzes no teto para representar os céus de qualquer período da história. Eles podem levá-los de volta para a época do nascimento de Cristo e lhes mostrar as constelações, alinhamento dos planetas e assim por diante. Eles têm uma palestra muito interessante sobre a estrela de Belém. Mas o que exatamente aconteceu para formar esse sinal especial no céu é uma questão de especulação humana. Mas isso, no presente momento, por mais válido que seja, é pura especulação humana, e nós não sabemos com certeza. E Deus não me chamou para especular, e por isso nós deixaremos isso para lá. Versículo 2 ainda: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Se eles estavam no leste e viram a estrela, então ela evidentemente os conduziu para o oeste. Então, talvez tenha sido algum tipo de sinal especial e sobrenatural. Versículo 3: e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Isso porque quando Herodes está perturbado, todo mundo fica perturbado junto. Versículo 4 ao 6: e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, e eles lhe disseram, e essas pessoas conhecem as Escrituras: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, o profeta Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel.
Só que eles não terminaram a profecia. Mas você pode voltar ao livro de Miqueias e ler o resto que diz: e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E ele fala aqui sobre ele se assentar sobre o trono e reinar. E assim Belém é apontada como lugar de nascimento. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E assim, eles lhe disseram quando viram a estrela pela primeira vez e começaram a sua viagem. Versículo 8. E, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Herodes tinha uma compreensão muito pervertida do que é adoração. Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. É muito difícil poder explicar essa estrela por meio de algum tipo de fenômeno natural. Eles o viram no leste, e ela os guiou para o oeste, mas agora ela os está levando de volta para o leste, porque Belém fica, na verdade, ao sul e leste de Jerusalém. Ela se deteve. Perceba, sobre o lugar onde estava o menino. Perceba que ela não ficou sobre a manjedoura. Ela não ficou onde o bebê estava, mas se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Aqui é onde os nossos cartões de Natal e os nossos presépios se mostram fora da realidade, porque traz um clímax grandioso para o Natal, com os magos vindo para a manjedoura sobre os seus camelos e colocando seus presentes diante do bebê na manjedoura, enquanto os pastores olham emocionados. Isso é típico dos cartões de Natal ou dos presépios, mas os magos chegaram atrasados. Quando eles chegaram, José e Maria já haviam se mudado da manjedoura para uma casa em Belém. Os magos, eu sinto muito, não foram até a manjedoura, porque na verdade chegaram depois, talvez 1 ano ou até mesmo 2 anos depois. Quando eles finalmente chegaram e encontraram a criança, a essa altura Jesus já estava andando pela casa e dizendo até algumas palavras. Versículo 11. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria, e entrando na casa, não na manjedoura, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, apropriado para o rei, incenso e mirra. Mirra era um tipo de erva usada em enterros, muito significativo que esse seja o presente dado a uma criança. Versículo 12. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Eles não se preocuparam em voltar para Jerusalém, porque Deus os advertiu para que não fossem. Versículo 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José. Agora, mais uma vez, José está muito em contato com o Senhor e o Espírito Santo. Versículo 13 ao 15. Eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse. Perceba que Mateus sempre está mostrando que esses acontecimentos na vida de Cristo eram, na verdade, o cumprimento de profecias. Versículos 15 e 16, o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. E então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Lembre-se que ele perguntou: quando vocês viram a estrela pela primeira vez?
E eles lhe disseram quando eles a viram pela primeira vez, e é por isso que ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque eles haviam visto a estrela pela primeira vez 2 anos antes, que mais uma vez mostra que Cristo não era um bebê na manjedoura quando os magos chegaram. E então, depois que Herodes matou todas as crianças, versículos 17 e 18, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada porque já não existem. Agora, é claro, é muito significativo que Raquel realmente morreu lá ao redor de Belém, e a sua sepultura está lá em Belém. Ela morreu em trabalho de parto de Benjamim. Você se lembra que ela o chamou de Benoni por causa da dor. E por isso a profecia sobre Raquel, que morreu lá em Belém. As pessoas, é claro, ao redor de Belém reverenciavam o lugar do seu sepultamento, o seu sepulcro. Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem, porque foram mortos. Versículo 19 ao 22. Morto, porém, Herodes, e ele morreu pouco tempo depois, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José lá no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. E então ele se levantou, e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas, avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E ele voltou para a área de onde ele era, para a Galiléia, onde Maria recebeu a primeira revelação por Gabriel de que ela se tornaria a mãe do bebê Cristo. Versículo 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Em todos os momentos, Mateus está mostrando para você que Cristo é o cumprimento das profecias. Mateus é ótimo em se lembrar das profecias. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Agora, nós temos os anos silenciosos de Cristo. Nós estamos dando um salto do retorno de Nazaré para o começo do seu ministério público. Há de 28 a 29 anos sem registro. Agora, nos livros apócrifos, há alguns que dizem ter as histórias do início da vida e da infância de Jesus, a cura de passarinhos com asas quebradas e histórias fantasiosas. O Senhor achou por bem deixar essa parte da sua vida em silêncio, e onde as Escrituras estão em silêncio, é melhor que permaneçam em silêncio. E por isso nós pulamos esses anos. Agora, um dos evangelhos nos dá uma pequena ideia de quando ele tinha 12 anos de idade, mas essa é a única espiada que temos sobre a infância de Jesus. E aos 12 anos, ele parecia ser um garoto muito incomum, como veremos em outro evangelho. E por isso, nós estamos pulando para João Batista, que estava pregando no deserto da Judéia, versículo 2 ao 4, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Se esse gafanhoto era mesmo um inseto ou um tipo de vagem da alfarrobeira, eu realmente não sei. Algumas pessoas dizem que é a vagem da alfarrobeira, um tipo de semente. Alguns dizem que era realmente o gafanhoto. Outros dizem que é mesmo um inseto, que algumas pessoas realmente consideram como uma iguaria, como escargot e outras coisas. Cada um tem o seu gosto, eu acho. Eles me dizem que essas coisas são gostosas, mas eu não suporto comer isso. Eu prefiro conseguir as minhas calorias de outra forma. Versículos 5 ao 7. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente,
ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras. Agora, essa é a opinião sobre esses intelectuais religiosos. Versículos 7 e 8. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos nas suas vidas que realmente mostrem arrependimento. Existem muitas pessoas que dizem: eu me arrependo, mas não tem nenhum fruto de arrependimento em suas vidas. Você não vê nenhum sinal de arrependimento ali. Agora, arrependimento significa mudar de verdade. E se uma pessoa não apresenta mudanças reais na sua vida, então há motivos para duvidar da sinceridade do arrependimento. E assim, João está atacando esses fariseus e escribas, os chamando de raça de víboras. E ele disse: vamos ver vocês trazerem frutos que mostrem que vocês realmente se arrependeram. As outras pessoas estavam se arrependendo e sendo batizadas, abandonando seus pecados. Mas esses fariseus e escribas também vieram. E João disse: não, eu não vou batizar vocês. Vamos ver alguns frutos do seu arrependimento primeiro. Já tiveram pessoas que sentiram muito pelo que fizeram, mas que não mudaram. Uma pessoa já me passou para trás, levando milhares de reais. E ele veio e disse: me perdoe, eu sinto muito. Mas ele não me devolveu nenhum centavo, e eu me senti como João Batista, dizendo: bem, vamos ver os frutos do seu arrependimento, se você realmente sente muito. Vamos ver algum fruto. Se você quer que eu te perdoe, me deixa ver algum fruto de arrependimento, então. Produza frutos que estejam de acordo com seu arrependimento. Versículo 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E esse era o motivo de orgulho deles. Bem, nós somos filhos de Abraão. Eles achavam que isso naturalmente constituía salvação. Assim como muitas pessoas nos Estados Unidos pensam que ser americano é ser cristão. Você é cristão? Claro, eu sou americano. Eu juro lealdade à bandeira. E quando fazemos isso, não fazemos em nome de Deus? Você acha que eu sou um pagão? E o judeu tinha essa mesma atitude. Eu sou filho de Abraão. E ele disse: não pense que isso é algo especial, porque Deus pode suscitar destas pedras filhos a Abraão. Versículo 10. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Agora, Jesus, no capítulo 15 de João, fala sobre a vide e os ramos. Ele diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. E Jesus também disse, aqui mesmo em Mateus, no capítulo 7, por seus frutos os conhecereis. João disse: produzam frutos. Jesus, você se lembra quando ele estava com os seus discípulos? Ele estava com fome e viu uma figueira, mas ela não tinha nenhum fruto. Ele então amaldiçoou a figueira. E no outro dia, enquanto voltavam para o Monte das Oliveiras, os discípulos olharam para a árvore que Jesus havia amaldiçoado no dia anterior. Ela havia murchado e morrido de um dia para o outro. Eles disseram: Senhor, veja aquela árvore que você amaldiçoou ontem. A árvore está seca e já morreu. A figueira era o símbolo da nação de Israel. O Senhor estava esperando que a nação de Israel produzisse frutos. Aqui, João Batista está dizendo: agora está posto o machado à raiz das árvores, ou seja, a própria nação de Israel. A árvore que não produzir bons frutos será cortada. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 11 que Deus corta os ramos da oliveira brava para os enxertá-los na oliveira cultivada, ou seja, os crentes gentios para que compartilhem da fartura da árvore. E assim, a nação de Israel é rejeitada por causa da sua rejeição. Deus deu a eles o Messias, ele deu a eles uma oportunidade, mas eles a rejeitaram. E assim, o evangelho foi levado
tanto para os gentios como para os judeus. Por isso não importa se você é judeu ou gentio, porque há apenas um caminho, que é através de Jesus Cristo. João Batista disse, versículo 11: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O precursor não testificando de si mesmo, mas testificando daquele que haveria de vir, Jesus Cristo. A voz que clama no deserto, dizendo: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele estava preparando os corações das pessoas para a vinda de Jesus Cristo. Esse era o seu ministério. O Evangelho de João amplifica o ministério de João Batista. Quando chegarmos no Evangelho de João, nós veremos mais sobre essa pessoa tão interessante. Agora, falando sobre Jesus, João Batista disse, versículo 12: Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Você vai até a eira, que é um lugar para malhar e peneirar cereais. Você vai até lá com um abano e abana a eira para que a palha voe, para que apenas o trigo permaneça ali no chão. E assim eles vinham com esses abanos para as eiras para fazer a palha voar. Dessa forma, a analogia é: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Versículo 12 ao 15: E queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. E então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. João se opôs, mas Jesus colocou as suas objeções de lado, declarando que era necessário que ele desse um exemplo. Agora Pedro disse, lá em 1 Pedro 2:21, Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Porque Jesus não tinha nada do que se arrepender, João hesitou, mas ele estava fazendo isso como exemplo. Mas o que o batismo representa na verdade? Como eu disse há algumas semanas, o batismo declara a superioridade do que é espiritual sobre o material, a vida no espírito sobre a vida na carne. Essa foi a proclamação que Jesus teve que fazer, e é por isso que o mundo ficou enfurecido contra ele, porque eles viviam segundo a carne e segundo os seus próprios desejos da carne, mas Jesus estava declarando que a vida espiritual é superior à vida carnal. Essa é sempre a mensagem da palavra de Deus, a superioridade da vida espiritual sobre a vida carnal. É isso que o batismo representa, a morte da vida carnal, a velha vida, a velha natureza, as velhas ambições, os velhos desejos, estão todos mortos e enterrados. E a nova vida saindo da água, a vida do Espírito, ela é superior à vida da carne. Versículo 16: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E quando ele saiu da água, o Espírito Santo veio e ungiu a sua vida. Versículo 17: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O pai orgulhoso não podia esconder a sua alegria pelo seu filho e disse: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E Jesus disse lá em João 8:29, Eu sempre faço o que agrada o Pai. E assim ele viveu uma vida perfeita, uma vida de devoção total. Em Apocalipse 4, versículo 11, enquanto os anciãos estão dando glória a Deus lá diante do trono de Deus, enquanto os querubins declaram no verso 8, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas.
Essa é a explicação do porquê Deus criou você, para o seu bom propósito. Você pode dizer: eu não gosto dessa ideia, isso é duro. Você não pode mudar nada, é assim e pronto. E se você luta contra isso, você viverá uma vida de frustrações. Se você se torna obediente e fica em harmonia com isso, você viverá uma vida de grande realização. Quando uma pessoa pode falar como Jesus: eu sempre faço as coisas que agradam o Pai, eu vou lhe dizer, você conseguiu a vida perfeita. E assim, Deus está testificando. Versículo 17: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Perceba que Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele e a voz do Pai falando do céu: este é o meu filho amado. E aqui nós temos a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Imediatamente, ele está sendo levado pelo Espírito, andando segundo o Espírito. O Novo Testamento tem tanto a nos dizer sobre a vida no Espírito e sobre andar no Espírito. E há tantas pessoas que colocam a ênfase sobre o batismo com o Espírito Santo, quando na verdade a ênfase deveria estar sobre andar no Espírito, não nos dons, não no fenômeno, não no entusiasmo, não nas manifestações, mas a verdadeira ênfase cristã deveria estar em caminhar no Espírito e ser guiado pelo Espírito, porque Paulo nos diz em Romanos 8: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu não me importo quão entusiasmado você fica e quão alto você pode pular sob a unção do Espírito, mas eu estou interessado em como você anda quando você aterrissa. Eu já conheci tantas pessoas que pulavam, mas que não andavam direito, e para mim isso é inválido. O entusiasmo que você possa sentir com a manifestação dos dons espirituais não é tão importante quanto o seu caminhar segundo o Espírito. Andar no Espírito é o que é vital e importante. E é isso que Deus está buscando, que você ande no Espírito, não apenas que você fique espiritualmente entusiasmado por causa de um fenômeno espiritual, mas que você ande no Espírito. Eu não sou contra o entusiasmo espiritual e contra fenômenos espirituais, mas eu me oponho a um caminhar de maneira torta e na carne. E eu penso que é para isso que devemos dar ênfase. E quando damos ênfase apenas para os fenômenos espirituais, mas não para o caminhar no espírito, então nós nos metemos em todos os tipos de dificuldades. Versículos 1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Com qual propósito? Para ser tentado pelo diabo, para ser testado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É interessante que o Dr. Wilder Smith, que fazia parte dessa igreja, estava falando sobre privação sensorial, e eu achei esse assunto extremamente interessante. As nossas mentes estão tão ocupadas interpretando para nós todos os estímulos ao nosso redor, a visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato, e esses receptores sensoriais que nós temos estão constantemente enviando mensagens para o cérebro. E assim, ele está constantemente interpretando todos esses dados sensoriais, e o nosso cérebro está processando tudo isso. São mensagens do tipo: puxa, esse assento está ficando muito duro. Eu me pergunto quanto tempo ele vai demorar. Por que não mudar um pouco a minha posição para distribuir o peso, ficar um pouco mais confortável? Ao mesmo tempo, os seus olhos estão enviando essas pequenas fotografias, numa média de 18 quadros por segundo, para o seu cérebro, que está transformando esses sinais em cores e formas. Ao mesmo tempo, os seus ouvidos estão captando vibrações de som, e os pequenos ossos lá, a bigorna e o estribo, e assim eles estão captando essas vibrações e estão as enviando para o seu cérebro. E ele está desembaralhando essas vibrações, convertendo-as em palavras. Ao mesmo tempo,
Você pode estar transpirando e talvez você tenha um pedaço de chiclete na sua boca. E assim, todas essas sensações vêm para o nosso cérebro e o seu cérebro está desembaralhando e interpretando para você todos esses estímulos. E por isso, o nosso cérebro está saturado com informações. É interessante quando o Dr. Wilder Smith disse quando ele começou a colocar os astronautas numa privação sensorial, os colocando em quartos escuros, numa situação sem peso na água, flutuando sobre a água, e por isso você tem essa sensação de leveza, em água morna, na temperatura do seu corpo, e por isso você não precisa interpretar se está quente ou fria a água. E a escuridão desse quarto, e o silêncio desse quarto, a esterilidade desse quarto sem cheiros ou outra coisa. E nessa posição de privação sensorial, ou seja, o cérebro não tinha que lidar com todas essas mensagens, enviadas por todas as partes sensoriais do nosso corpo. Por isso, os astronautas começaram a ter visões e experiências espirituais, porque Deus começou a se comunicar através do sexto sentido. Nós não costumamos a utilizá-lo, porque o cérebro está saturado com informações enviadas pelos cinco sentidos, e eu acho isso extremamente fascinante. Durante o jejum, o seu cérebro está sendo privado de um dos sentidos, que é o do paladar. E por isso, você passa por um período de tempo onde o cérebro não tem que interpretar o sabor, se é doce, azedo, insosso ou salgado. O cérebro está livre e não precisa interpretar os sinais das papilas gustativas, e por isso você está disponibilizando um circuito vazio no cérebro, abrindo uma linha, assim por dizer, para que o sexto sentido possa receber algumas mensagens. Eles dizem que após 5 dias você perde a sensação de fome, quando você passa por um jejum prolongado. E você não experimenta a fome de novo até que você comece a morrer de fome. E isso geralmente acontece entre o 35º e o 40º dia após começar a ficar com fome. E eles dizem que quando você começa a ficar com fome novamente, é extremamente importante que você coma, porque agora você está realmente morrendo, e se você não se nutrir, você morrerá rapidamente. É muito significativo que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites e depois estava com fome. Isso indica que ele não teve fome durante o período de 40 dias e 40 noites, mas depois disso, ele estava com fome. Satanás, tirando vantagem da sua fome e da sua condição, veio a ele e disse, versículo 3, e, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Este não é o se no modo indicativo, mas se no modo subjuntivo, que seria melhor traduzido como já que você é o Filho de Deus. Não havia dúvida nenhuma na cabeça de Satanás sobre quem ele era. Um demônio disse lá em Lucas 4, versículos 34 e 35, Nós sabemos quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus disse, cale-se, ainda não é chegada a hora. Satanás não está dizendo se no modo indicativo, se você é o Filho de Deus. Ele está dizendo, já que você é o Filho de Deus, por que você não usa os seus poderes divinos para satisfazer as suas necessidades da carne? E Satanás sempre está tentando pessoas que receberam dons do Espírito Santo dessa forma. Por que você não usa os seus poderes divinos para satisfazer as suas necessidades sensoriais, a sua própria fome, o seu próprio apetite, os seus próprios desejos? Por que você não transforma essas pedras em pão? Você tem o poder para fazer isso. Você é Deus. Você está com fome. Por que você não opera um milagre para satisfazer o seu próprio desejo? Versículo 4. Jesus, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele respondeu à tentação de Satanás com a palavra de Deus. As Escrituras dizem, lá no Salmo 119, versículo 11, Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus é a nossa força e o nosso poder contra a tentação. Se você quiser ser forte contra a tentação do inimigo, então você deve entrar na palavra e você deve estudar a palavra de Deus e escondê-la no seu coração.
João escreveu na sua primeira epístola, lá no capítulo 2, versículo 14. Ele falou: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E eles venceram pela palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu as tentações, pela palavra de Deus. É tão importante que nós escondamos a palavra de Deus em nossos corações. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Dizem que esse lugar era o topo do monte do templo, que na época tinha uns 60 metros de altura. Versículo 6. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus disse: Está escrito. Ele respondeu Satanás com a palavra novamente. E o que Satanás fez? Ele vem de novo pervertendo a palavra. Ele disse: Por que você não pula daqui de cima? Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e lhe tomarão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Você não vai se machucar. Os anjos vão te carregar. E é tão importante comparar escritura com escritura. Olha que Jesus disse, versículo 7. Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Há algumas escrituras muito interessantes em Marcos sobre os sinais que seguem os que creem. Diz assim, lá no capítulo 16, versículo 18: Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E teve um pastor lá no Kentucky que pegou cianeto e fez com que membros da sua igreja o bebessem para provar sua fé. 2 deles morreram e o pastor foi acusado por homicídio. Eles duvidaram. Há também aqueles manipuladores de cobra. Eles pegam cascavéis e a passam de mãos em mãos num círculo. E nós sempre lemos sobre alguém que é picado pela cobra e acaba morrendo. Mas eles fazem essas coisas com base no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Mas, de novo, se eles apenas comparassem as Escrituras com as Escrituras, seria diferente. Basicamente, isso é o que Satanás está sugerindo a Jesus, que ele se coloque em perigo para provar as Escrituras. Pule, prove isso, porque ele dará ordem aos seus anjos. E foi isso que ele disse, mas Jesus foi sábio o suficiente para comparar as Escrituras. Ele falou: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Vocês não devem se colocar deliberadamente em perigo para provar a Bíblia, e por isso essas pessoas do Kentucky estão completamente erradas. Na verdade, há alguns deles em Long Beach, aqui pertinho, e eles têm feito a mesma coisa lá, mas é errado se colocar em perigo de propósito, apenas para provar as Escrituras. Versículo 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E nós veremos isso melhor quando chegarmos ao Evangelho de Lucas. Versículos 9 e 10 agora. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. 3 tentações, cada uma rebatida por Jesus com a palavra de Deus. Versículo 11 ao 13. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Cafarnaum é um dos meus lugares favoritos lá na Terra Santa, porque a maioria do ministério de Jesus foi realizado lá em Cafarnaum. E eu simplesmente adoro aquele lugar lá no Mar da Galileia. Lá é sempre tão calmo e sereno. Há uma atmosfera tão boa em todos os lugares de lá, exceto pelo padre que cuida do lugar e que é meio chato. E ele saiu atrás de nós porque estávamos filmando sem ter pedido permissão por escrito antes. Esse tipo de coisa, sabe? Continuando aqui, versículos 13 e 14. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali,
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: E essas são as áreas que foram dadas, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Naftali tinha a área ao norte de lá, e assim você está na fronteira entre Zebulon e Naftali. Versículo 15 ao 17. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem que João Batista estava declarando é agora ecoada por Jesus. O reino dos céus é chegado. O Messias em breve será revelado. O reino tem o potencial para ser estabelecido, mas é claro, eles rejeitaram o Messias. Versículo 18 ao 20. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Este não foi o primeiro encontro deles com Jesus, como veremos nos outros evangelhos. Mas aqui é quando Jesus veio e os chamou para o discipulado. Versículos 21 e 22. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Nós lemos lá também em Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30. Não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, e no século futuro, a vida eterna. Versículo 23 ao 25 agora. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, lá ao norte, além de Golã, em direção a Damasco. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia de Decápolis. Onde quer que ele fosse, as pessoas dessa área da Galiléia e Decápolis, essas 10 cidades na região norte da Galiléia, o seguiam. De Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Uma grande multidão de pessoas estava sendo atraída pelos milagres que Jesus estava realizando.